Quando pensamos em dinossauros assassinos, o Tiranossauro Rex sempre rouba a cena. Mas e se eu te disser que existia um predador ainda mais especializado para matar? Um primo asiático que, embora ligeiramente menor, era uma máquina de caça ainda mais eficiente. Esse é o Tarbossauro. O tirano esquecido que transformava as planícies da Ásia pré-histórica em um verdadeiro campo de caça. Se você quer saber por que ele foi pior que o Tiranossauro Rex, vamos nessa. Nos anos 50, enquanto o mundo se recuperava da Segunda Guerra Mundial, uma equipe de paleontólogos soviéticos se aventuravam nas areias do deserto de Gobi, na Mongólia, em uma das expedições científicas mais ousadas do século XX. O que eles encontraram mudaria para sempre nossa compreensão sobre os tiranossauros. Ao escavar camadas de rochas formadas 70 milhões de anos atrás, depararam-se com ossos que pareciam familiares, um crânio massivo, vértebras robustas e dentes serrilhados como facas. A primeira impressão foi de que haviam descoberto um Tiranossauro Rex asiático, mas algo não se encaixava. Esse predador tinha características únicas que o distinguiam de seu primo norte-americano. O crânio, embora similar em tamanho ao do T-Rex, era mais estreito e alongado, com aberturas cranianas diferentes que sugeriam uma mordida ainda mais especializada. As vértebras cervicais mostravam inserções musculares extraordinárias, indicando um pescoço incrivelmente poderoso, perfeito para sacudir presas gigantes como bonecos. A descoberta inicial causou confusão na comunidade científica. Nos anos seguintes, os pesquisadores perceberam que não estavam lidando com uma, mas com várias espécies diferentes de terópodes encontradas no mesmo local. Foi só em 1965, após minuciosas análises comparativas, que o paleontólogo soviético Evgeny Maliv reconheceu que todos aqueles fósseis pertenciam na verdade a uma única espécie, um tiranossaurídeo distinto que recebeu o nome definitivo de Tarbossauro. Estudos posteriores revelaram que essa criatura era uma versão ainda mais refinada e especializada de predador que o próprio T-Rex. Os espécimes encontrados naquela expedição pioneira incluíam indivíduos de diferentes idades, permitindo aos cientistas reconstruir todo o ciclo de vida desse predador. Os jovens tinham crânios mais leves e membros posteriores proporcionalmente mais longos, sugerindo um estilo de caça mais ágil, enquanto os adultos eram verdadeiras fortalezas ambulantes, com adaptações cranianas que os tornavam máquinas de matar perfeitas para abater os dinossauros mais massivos da Ásia Cretácea. Essa descoberta inicial na Mongólia foi apenas o começo. Nas décadas seguintes, novos achados no norte da China e em outras partes da Ásia Central revelaram que o domínio do Tarbossauro era muito mais extenso do que se imaginava, pintando o retrato de um super predador que reinou absoluto sobre um território vastíssimo por milhões de anos antes de seu misterioso desaparecimento. O Tarbossauro era uma solução evolutiva perfeita para um problema específico, como matar os maiores animais que já pisaram na Ásia, enquanto o T-Rex podia se dar ao luxo de ser um generalista, caçando desde hadrossauros até ceratopsídeos. Seu primo asiático foi esculpido pela seleção natural para ser o especialista em abater titãs. Seu crânio, de 1,30 m, era uma obra-prima da biomecânica, mais estreito que o do T-Rex, porém incrivelmente mais rígido, com estruturas cranianas totalmente fusionadas nos adultos. Essa adaptação permitia que o Tarbossauro mordesse com toda a sua força a uma pressão de 4 a 5 toneladas sem riscos de fraturas, mesmo se sua presa fosse um titanossauro de 15 toneladas, por exemplo. Seus dentes eram verdadeiras obras-primas do horror, mais longos e finamente serrilhados que os do T-Rex, com bordas que funcionavam como serras microscópicas, cortando carne e tendões com extrema eficiência. Mas o verdadeiro diferencial do Tarbossauro estava em sua estratégia de matança refinada por milhões de anos de evolução, ao contrário de outros grandes terópodes que muitas vezes despedaçavam suas vítimas com violentas sacudidas laterais. O Tarbossauro desenvolveu uma técnica mais precisa, suas vértebras cervicais ultra fortes e seus músculos do pescoço hipertrofiados permitiam que ele aplicasse pressão constante em um único ponto vital, como a base do crânio ou a coluna vertebral de presas colossais. Fósseis de hadrossauros encontrados na formação Nemegt mostram marcas
marcas de mordida que revelam um padrão assustadoramente consistente. O Tarbossauro mordia, travava suas mandíbulas como um alicate e simplesmente esperava até que a perda de sangue, o dano neural e a exaustão fizesse seu trabalho. Essa técnica de mordida e espera era energeticamente eficiente e minimizava o risco de ferimentos durante a caça, ainda mais crucial quando se enfrenta a presas que poderiam esmagá-lo facilmente. A anatomia do Tarbossauro também contava uma história fascinante. Seus membros posteriores, embora ligeiramente mais curtos que os do T-Rex em proporção ao corpo, eram incrivelmente musculosos, com fêmures densos e uma estrutura pélvica que sugeriam explosões de velocidade curtas, porém poderosas, perfeitos para perseguições em terrenos acidentados onde viviam muitos de seus alvos. Seus braços, os menores de qualquer tiranossaurídeo conhecido, eram virtualmente vestigiais, porém estudos sugerem que eles podem ter tido uma função inesperada de ancoragem durante o acasalamento. A pele do Tarbossauro, conhecida por impressionantes fósseis de tegumento, era reforçada por escamas hexagonais densamente compactadas na região ventral, funcionando perfeita como uma armadura natural contra os anquilossauros asiáticos. O Tarbossauro tinha algumas vantagens que se sobressaíam do T-Rex, enquanto seu primo americano dependia principalmente de sua visão binocular para caçar. Ele desenvolveu um conjunto de sentidos extremamente apurados. Seu sistema olfativo era simplesmente fenomenal, com bulbos olfativos 30% maiores em proporção aos cérebros do T-Rex, dando a esse predador asiático um faro que poderia detectar uma carcaça a mais de 10 km de distância, ou seguir o rastro de sangue de uma presa ferida por dias. Essa capacidade transformava o deserto de Gobi em um tabuleiro de xadrez, onde o Tarbossauro sempre sabia exatamente onde estavam suas presas, mesmo escondidas em densas florestas ou atrás de dunas de areia. Mas o verdadeiro diferencial estava em seu ouvido interno extraordinariamente desenvolvido. Análise de tomografia computadorizadas de crânios mostram que o Tarbossauro possuía canais semicirculares especialmente amplos, dando-lhe um equilíbrio e coordenação tão precisos que podia manter a mordida de uma presa se debatendo enquanto se reposicionava continuamente para evitar contra-ataque. Uma habilidade crucial quando se enfrenta uma presa onde qualquer erro poderia ser fatal. Enquanto alguns predadores precisavam se aproximar frontalmente de suas presas para aproveitar sua visão binocular, o Tarbossauro podia caçar eficientemente em qualquer condição de luz ou ambiente, graças a um sistema sensorial multimodal. Seu crânio alongado abrigava um órgão de Jacobson extraordinariamente desenvolvido, permitindo que saboreasse o ar, assim como as serpentes atuais, detectando vestígios químicos mínimos deixados por presas ou rivais. A pele do Tarbossauro também escondia outra vantagem surpreendente. Estudos de impressões fósseis revelam que suas escamas dorsais eram vascularizadas, sugerindo a capacidade de mudar levemente de cor para camuflagem ou exibição social, uma característica nunca encontrada em tiranossauros norte-americanos. Essa adaptação era especialmente útil contra presas incomuns do ecossistema asiático, como o bizarro Dinóqueros, um ornitomimossauro de 7 toneladas com garras curvas de 30 centímetros de comprimento. Nesse caso, o Tarbossauro desenvolveu táticas específicas para lidar com essas aberrações pré-históricas. Mas a verdadeira obra-prima estava em sua mandíbula. Enquanto o T-Rex tinha uma mordida poderosa, porém relativamente lenta, o Tarbossauro desenvolveu um sistema de gatilho muscular que permitia fechar as mandíbulas 20% mais rápido, crucial para prender presas ágeis como os ornitomimossauros antes que pudessem fugir, ou para dominar monstros como o Teresinossauro, outro habitante peculiar da Ásia Cretácea. Esse dinossauro equipado com garras de 1 metro de comprimento, as maiores de qualquer animal terrestre conhecido, representava um desafio único que o Tarbossauro superava com sua mordida relâmpago, mirando precisamente na base do crânio para neutralizar a ameaça rapidamente. O desaparecimento do Tarbossauro é um dos maiores mistérios da paleontologia asiática. Ele já havia sumido do registro fóssil cerca de 2 milhões de anos antes da grande extinção. As últimas camadas contendo ossos de tarbossauros, datadas de aproximadamente 68 milhões de anos atrás, mostram um mundo em transformação radical. A formação Nemegt, um paraíso de rios sinuosos, florestas exuberantes, começava a secar progressivamente, seus sistemas fluviais se fragmentando em lagos isolados que desapareciam durante
longas estações áridas. Fósseis de herbívoros nesses estratos finais mostram padrões de crescimento interrompido nos ossos, evidência clara de estresse nutricional crônico causado pela escassez de vegetação. Para um superpredador especializado em caçar presas gigantes como o Tarbossauro, essa foi uma sentença de morte lenta e agonizante. Seus alvos preferidos, os titanossauros e hadrossauros adultos, foram os primeiros a desaparecer, sucumbindo à falta de alimento mortal. Sem suas grandes presas, os Tarbossauros adultos enfrentaram um dilema impossível. Seus corpos massivos exigiam quantidades imensas de carne, porém caçar as presas menores que restavam consumia mais energia do que ele poderia repor. Curiosamente, enquanto o Tarbossauro desaparecia, outros predadores menores como os Troodontídeos e os Oviraptorossauros prosperavam, sugerindo que a mudança ambiental favorecia caçadores de menor porte. Os últimos Tarbossauros podem até ter tentado se adaptar. Dentes desgastados encontrados em alguns espécimes finais sugerem que começaram a comer ossos e carcaças, algo nunca visto em indivíduos mais antigos. Mas para um predador tão especializado, essa adaptação de última hora provou ser insuficiente. O que torna seu desaparecimento no mínimo intrigante é que ocorreu durante um período de mudanças climáticas globais relativamente modesta, nada comparado ao evento de extinção em massa que viria 2 milhões de anos depois. Isso sugere que o Tarbossauro, apesar de toda sua perfeição evolutiva, havia se tornado vítima de seu próprio sucesso. Tão bem adaptado a um ecossistema específico, qualquer alteração em seu equilíbrio se tornou catastrófica. No entanto, seu legado sobrevive de forma irônica. Alguns paleontólogos acreditam que a extinção do Tarbossauro pode ter aberto espaço para o surgimento de novos predadores asiáticos, incluindo possivelmente os primeiros grandes mamíferos carnívoros que emergiriam após a queda dos dinossauros. Mas e aí, esse vídeo te fez achar o Tarbossauro mais interessante? Se sim, deixe nos comentários. E se quer mais vídeos como esse, se inscreva no canal, deixe o like e ative o sininho para não perder os próximos episódios. Clica no botão de seja membro aqui embaixo. Dessa forma você colabora demais para o crescimento do canal e me ajuda financeiramente a trazer mais vídeos de melhor qualidade. Um abraço e nos vemos em breve.